do Jatobá. Bom, eu comecei já a gravar o encontro, tá? Porque tem algumas pessoas que agora junho é um mês de festa junina, algumas pessoas disseram que não poderiam vir. Das pessoas que estão presentes, a Aline, das pessoas que estão presentes, quem disse que viria e ainda não está presente é a Aline e a Elis, elas me confirmaram. A Beatriz também disse que viria, mas teve um imprevisto agora, avisou que não daria. A Andréa convidou algumas outras pessoas também, né, Andréa? Eu acho que eles estão para chegar, será? Algumas pessoas que também têm projetos sociais, viu, Paulo? E que se interessaram. Falei com a Luciana, se você permitir, a Luciana falou, claro. Então, bora espalhar semente, né, Paulo? Isso. Eu convidei também. Isso. A gente está 1 minuto só, né? Uhum. Posso esperar um pouquinho? Se vocês quiserem, eu já começo. A gente pode começar, não? Ir começando a conversar. Eu acho, Paulo. Sim. Eu quero, então, abrir um pouco essa conversa, Paulo, dizendo que a Clínica Solidária existe há 10 anos, e desde o início eu estimulo para que a gente crie grupos, porque eu acredito mesmo, e acredito cada vez mais, que nas clínicas solidárias e nas clínicas particulares, a ideia do atendimento grupal faz muito mais sentido nesse mundo isolado que a gente vive, nesse mundo de recolhimento. Não tem só a ver com a pandemia, mas tem a ver com, penso eu, uma defesa a tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Eu acho que a gente vai tendendo a esse casulo e o espaço coletivo permite uma ampliação, permite um exercício de escuta, de empatia, e eu acho que isso é muito curativo. Então, quando a Luciana trouxe o teu trabalho, a gente ficou muito feliz e empolgadas. E aí a gente resolveu estudar, e aí a Luciana disse da tua generosa contribuição de poder estar com a gente e contar um pouquinho da tua experiência, porque isso não tem preço. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua presença, agradeço a Lu que fez a ponte, agradeço a Juliana que ficou aquecendo o caldeirão para a gente estar aqui hoje. E agradeço a essa equipe maravilhosa. Maria José, bem-vinda. Juliane, falo de você. Paulo, por favor, a palavra é sua. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou médico, né, de formação, e fiz minha residência em Medicina Geral e Comunitária, e sempre trabalhei em comunidades, né, isso em Petrópolis, trabalhei durante 9 anos, e com 10 anos de formado, trabalhando em comunidades e aprendendo um pouco dessas práticas da cultura nossa brasileira, lá, né, de uma referência mais do candomblé, da Umbanda, que tinha na comunidade, eu comecei a querer buscar uma ciência mais espiritual, e aí eu encontrei isso na antroposofia. Então, fiz minha formação também, a pós-graduação em antroposofia em São Paulo, na Clínica Tobias, depois trabalhei com a doutora Gudro, uns anos, fiz formação em biografia, depois trabalhei fiz uma formação em geriatria, e aí, em 2015, eu teve um concurso aqui para professor, entrei na carreira de professor no curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rei. E aí fiz meu mestrado e doutorado na psicologia. E trabalho em serviço público, esses 40 anos de formado, eu trabalho em serviço público e muito com grupos, né? Sempre trabalhando com grupos, que eu acho que o grupo ele é sempre um ponto de apoio, um ponto de busca de soluções coletivas, principalmente do nosso país, né? Tão marginalizado, tão sofrido. E aí, esse trabalho dentro da universidade, inicialmente, era uma extensão que chamava Psicotrópicos, um clamor pela independência, porque eu fui trabalhando com grupos de biografia, também
utilizando outras técnicas, contos de fadas também, e no meu doutorado eu aprofundei um pouco mais nesse grupo aí, durante a pandemia, com contos de fada e com pessoas com sofrimento psíquico grave. Então, hoje é um grupo encaminhado pelo CAPES, com pessoas de sofrimento psíquico grave. A gente tem aqui um centro de referência em medicina antroposófica do SUS, que é apoiado por uma associação, também a Associação Comunitária Yohanan, porque senão não existiria. A gente sabe que o apoio governamental, eles fazem muita campanha de PICs, mas na hora do apoio mesmo concreto, da viabilização é difícil, né? Então a gente conta com o apoio dessa associação e de muitos voluntários da comunidade. Então isso, se não houvesse esses voluntários, não existiria esse trabalho. Eu sempre trabalhei com contos, né? A antroposofia trabalha muito com contos. E aí essa sistematização do trabalho com contos em grupo, para mim, ela foi muito reveladora, né? Eu não sei se vocês são ligados à psicologia analítica. São Sim. todos à psicologia analítica. Ah, que bom. Então, eu acho que a gente fala uma linguagem parecida, né? E eu, quando fui fazer o doutorado, então eu entrei em contato com a psicologia analítica, né? O Walter Mello, meu orientador, meu amigo, e ele que me chama para o doutorado quando ele vê o meu mestrado, né, que tem uma abordagem não medicamentosa, nesse questionamento aí da patologização da vida, né, da medicalização excessiva, não é isso? E a gente vê que cada vez mais a população está sendo mais medicalizada e entregue na mão de médicos, né? Até os psicólogos reconhecem que qualquer sofrimento mais grave, a gente tem que ser o médico para resolver, para poder ajudar na terapia, né? Eu questiono isso bastante. Acho que assim nós estamos tendo populações, principalmente as populações marginalizadas, adormecidas, né, nos seus sentimentos, na sua maneira de se colocar, porque estão usando indiscriminadamente os psicotrópicos, né? Não sou contra, acho que eles têm o seu papel, mas não é um papel tão importante como deveria, como se coloca hoje, cada vez se coloca mais, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Nós temos experiências muito bacanas de grupos, por exemplo, os ouvidores de vozes, Sotéria, Open Dialogue, vários grupos que estão tratando a esquizofrenia sem medicamento, com pouquíssimo medicamento, e as pessoas tendo uma recuperação muito melhor, né? Então, assim, esse é meu ponto de partida, a minha visão, né? E essa crítica, né, até a própria postura médica, né? Porque médico, gente, médico não entende de sofrimento psíquico. Médico não entende. A gente, dentro da universidade, por mais que hoje o currículo ele seja um currículo mais novo, renovado, né? Nós temos aqui na nossa universidade esse currículo de 2014, que tem reflexão crítica, que tem uma abordagem mais centrada na pessoa. Ele ainda é um currículo, não se aprende, né? Se aprende a fazer o que a gente aprende? A fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, essa é a visão do médico. Ele não tem uma abordagem qualificada, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, estagiários de psicologia, eu vejo como que é diferente o estagiário, como é importante a visão do estagiário de psicologia. Apesar de eu ter feito mestrado e doutorado em psicologia, eu não sou psicólogo, então não posso falar, sou psicólogo, né? Então, eu acho que, mesmo no serviço público, a gente vê que a demanda é cada vez maior para atendimento com o psicólogo, ele fica dentro do consultório, né? Hoje, cada vez mais, estão se priorizando o controle das doenças infecciosas e crônico-degenerativas, então todos os trabalhos das EPs estão muito voltados para isso, né? O psicólogo é deixado de lado. O matriciamento, né, em saúde mental, ele é sempre deixado em segundo plano, como se não fosse algo importante, ou seja, importantíssimo, né? É tão importante que hoje, dentro da medicina, o que é mais procurado é a psiquiatria. Virou, assim, a cereja do médico é ser psiquiatra, né? Quase que um atravessador de medicamento, né? Se exagerando um pouquinho na expressão, né? E aí tem os trabalhos em grupo, que eu amo, e eu quero apresentar um pouco para vocês. Eu fiz alguns slides, mas a gente pode ir parando e conversando, porque a metodologia é uma metodologia que dá para ser aplicada, né? Não é tão difícil assim de se aplicar.
Então, vou apresentar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Está dando para ver, né? Sim. Se eu colocar a tela inteira, vocês veem? Sim. Sim? Tá ok. Então, vou passar. Passou? Está na primeira. Ah, então não está passando. Então, eu vou ter que voltar para... Eu acho que ela não passa quando é assim. Eu tenho que passar pela essa tela. Agora passou, Paulo. Ela passou, tá bom. Então, um pouco que a Anísia da Silveira, né, quando ela vê as palavras do Arthur, ela diz assim, esses inumeráveis formas de ser, né? Então, esse entendimento que o ser humano ele tem diferentes maneiras de ser, de se comportar no mundo, né, e da gente aceitar essa forma, isso é muito importante. Então, o Arthur ele diz, o que é um louco? É um homem que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior de honra humana. Assim, a sociedade mandou estrangular dos seus manicômios todos aqueles dos quais queria desembaraçar-se ou defender-se, porque se recusavam a ser seus cúmplices em algumas imensas sujeiras. Pois o louco é um homem que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis, né? Então, eu acho isso assim... hoje em dia, a gente precisa, né, entender essas diferentes maneiras de se colocar no mundo, né? Isso é muito importante. E os contos de fadas tradicionais, eu lendo, né, eu comecei lendo a psicologia analítica, comecei a observar, e eles têm origens muito antigas, as origens desses contos antes da era cristã, e eles foram, então, passados pela tradição oral e também passaram por modificações culturais, né? Mas a essência arquetípica do conto está presente, né? Esse Dickman, ele diz que provavelmente foi o primeiro motivo anímico que o ser humano entrou em contato e assimilou, sendo utilizado para a educação e a formação espiritual de diversas culturas. E Jung, ele diz, diz que o significado do termo arquétipo pode ser mais bem compreendido através das imagens dos contos de fada, assim como nos mitos e nos ensinamentos esotéricos. E a von Franz fala, os contos podem conter elementos compensatórios que falam a consciência e que são mais arcaicos e primitivos do que os mitos. Então, tanto em Jung quanto von Franz, eles reconhecem, né, nas imagens simbólicas dos contos de fada, esse arquétipo do inconsciente coletivo. Então, diante disso, a gente que foi essa ideia de observar como que esses arquétipos poderiam atuar na alma dessas pessoas que já vivem uma vida muito fantasiosa, né, a psicose, né, no caso que eu trabalhava. Rudolf Stein também dizia que os contos, esses contos, eles eram vivenciados ou sonhados por várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, a comunidade ela tinha determinadas visões, ou esse homem antigo, né, o ser humano antigo, ou vivências parecidas. Então, eles começavam a contar uns para os outros, né? Então, isso eram verdades que inspiravam a vida futura dessas pessoas, né? O caminho de vida, de desenvolvimento dessas pessoas. E aí os registros eles começam lá em Perrault, né, no século XVII, depois ele tem um conto, né, o livro dele, Contos da Mãe Gansa, depois, na mesma época, La Fontaine, né, as fábulas, né, que eles começam, ele diz que sirvam-me dos animais para instruir os homens. Depois a gente tem os contos que a gente conhece muito, né, com dos irmãos Grimm, na Alemanha no século XVIII, mas também passaram por várias transformações, várias censuras nesses contos também, porque ficavam preocupados com as imagens muito agressivas para as crianças. No século XIX, Andersen, que já tem um cunho mais assim, moralista, né? E no Brasil nós temos o grande historiador, né, que é o Câmara Cascudo,
que também trabalhou e buscou as raízes dos folclores brasileiros, e lógico que muitas dessas coisas trazidas aí pelos nossos colonizadores. E aí é interessante que ele acha um conto chamado A Princesa e o Gigante, com motivos semelhantes a um papiro egípcio, aproximadamente 3.200 anos, né, antes de Cristo. Então, assim, esse conto, esse trabalho dele, né, mostra como que isso tem um arquétipo mesmo, né? Bom, o que me fundamentou mais trabalhar nesses contos foi o livro de Jung, né, sobre alquimia, né? E aí eu estava até lendo uma passagem de Von Franz, que ela diz assim, que ela fala, né, que no início ela estava falando assim, ela falou, olha, Jung passou por enormes dificuldades, porque sabia que não podia publicar suas imaginações ativas como elas estavam. Ele estava sempre atento a alguma forma que pudesse transmitir suas experiências a um meio que as comunicasse. Descobrir a alquimia foi encontrar esse meio. A alquimia, esse é o meio em que posso transmiti-las. Posso traduzir minhas experiências interiores na linguagem da alquimia, porque esta estuda os mesmos problemas. Da alquimia, a linguagem tem uma forma objetiva, histórica e coletiva, com milhares de textos. Então, Jung ele utiliza esse texto, quando ele começa a estudar, ele fala, não, aquilo ali que eu estou lendo é o que eu estou vivenciando. Então, ele parte das suas próprias vivências, né, a gente sabe disso, e aí ele tenta explicar o mundo com essa linguagem da alquimia. E é uma linguagem muito confusa, a linguagem alquímica, né? E ela é toda cheia de imagens, né? Se a gente for ler os escritos alquímicos, eles são confusos, porque eles tinham que escrever de uma forma que as pessoas, que entre eles mesmos, eles pudessem se entender, se entendiam mais ou menos, né? Então, em período de perseguição, né, aquela coisa toda aí da Idade Média, né? Nossa, essa mais recente, mas nós temos a alquimia aí vindo já do Egito, de todos os povos, e com esse conhecimento mais ou menos o mesmo, né? Eles fazem uma releitura. Então, o que eu sinto que Jung, o Stein, o Goethe, eles trazem para a gente uma releitura da alquimia. E aí eu me baseei nesse trabalho, né, porque esse trabalho em 4 passos é um trabalho que tem 4 passos. Nesses 4 passos, a gente já trabalhava dentro da antroposofia com 4 passos com contos de fada. Isso aí a gente... alguns diziam que era baseado em Goethe, outros diziam que não, que era uma experiência de um filósofo norte-americano. E a Luísa Lameirão, ela é uma pedagoga antroposófica, ela escreve um livro, Seixos Isolados, mas um livro assim, muito pequenininho, que tem 2 páginas que ela fala desses 4 passos. Né? Eu participei de vivências com a Luísa com esses 4 passos e vi que... assim, que com a alquimia eu ampliei um pouco essa vivência, né? Essa visão com a psicologia analítica deu para ampliar um pouco essa vivência, né? Dentro da antroposofia também a gente trabalha com essa quadrimembração, esse quatérnio, né? Jung fala muito do quatérnio como uma totalidade, né? Quando o símbolo da mandala, né? Que o número 4 é o número perfeito, o número 3 é imperfeito. Isso, assim, sempre me chamou a atenção, a gente fala muito na trindade, né? E quando, naquele livro do Jung, quando ele fala sobre os símbolos da trindade, ele diz que tem um quarto, mas o quarto, ele nunca vem, ele sabe de tudo, ele tudo sabe, mas que ele nunca vem, né? Então, talvez nesse elemento Pai, Filho, Espírito Santo, né, faltou a filha, né? Senão você está incompleto, não é verdade? Então, números pares, eles são números completos, né? Têm uma totalidade, são femininos, e os números ímpares são números incompletos.
Então, essa numerologia do conto, nessa riqueza quando a gente trabalha um conto, quando as imagens se revelam para a gente, não é uma coisa tão objetiva. Nesse exercício, é um exercício que eu tive muito cuidado para não chamar de imaginação ativa, que é muito complicado a gente falar na imaginação ativa, né, gente? Vocês que são psicólogos, né? Que existe um método aí da imaginação ativa. Na minha defesa de doutorado, o MAD da minha falou, não, isso é imaginação ativa, que eu coloquei fantasia ativa. Não sei, queria inventar um nome qualquer, porque eu não queria ser ousado, mas, de alguma forma, é um exercício da imaginação ativa que a gente vai fazendo no trabalho e que vai se revelando para a gente, né? A coisa vai acontecendo, né? Não existe uma coisa pronta. A gente, lógico, ao trabalhar um conto, a gente não deve trazer um conto que a gente não conheça. A não ser que seja um grupo novo, mas se é um grupo terapêutico, eu tenho, de alguma forma, que ter trabalhado um pouquinho esse conto, né? Se é um conto entre nós, não, vamos trabalhar um conto, tudo bem. A gente começa ainda no processo, né? Mas é bom quando está junto com um grupo que você já tem alguma familiaridade com esse conto, pelo menos um pouco, né? Algumas leituras, algumas imagens do conto, né? Então, vou continuar aqui, porque... Então, isso eu já li mais um pouco, né? Então, em 1935, Jung, então, ele demonstra, né, Erasmus, esse método dele, né? Que ele já começa a pensar na psicologia, na alquimia, ele fica muito entusiasmado, né, com essa descoberta, né? Então, nesse encontro aí, que a gente sabe que tem um encontro anual, ele apresenta, então, esse caminho de alquimia e de individuação no trabalho dele, né? Então, o nosso grupo, desse grupo um pouquinho, falando do grupo, os participantes, eles são pessoas que têm característica em comum, né? Que, na verdade, são todos selecionados com quadro, com história de sofrimento psíquico grave, eu prefiro chamar assim, que é psicose, né? E eles apresentam uma manifestação autônoma do inconsciente na vida consciente, causando com frequência uma cisão do pensamento e profundo sofrimento psíquico, muitas vezes expressos em surtos. Então, dentro do nosso grupo, às vezes as pessoas até chegam em surto, e a gente acolhe, isso não é problema, né? Hoje em dia, para mim, está muito tranquilo. Então, o processo de individuação, com suas complexidades e desafios, revela-se como uma jornada árdua, na qual os pequenos avanços observados durante a terapia representam momentos preciosos de esperança e superação. Ou seja, para nós, a grande dificuldade dessas pessoas é a adaptação social, a relação com os outros, é o estigma social, o próprio autoestigma, né, relações afetivas, e aí o grupo tem esse papel, né, essa grande função, lá no nosso caso, né, porque a gente pode ter grupos variados, né, gente? Imagina que esse é um grupo com pessoas mais graves, né? Então, são pessoas encaminhadas do CAPS 2, né, que é o CAPS que acolhe pessoas com surtos, né, para a clínica DIA ou para acompanhamento, pessoas que procuram lá o Centro de Referência de Medicina Antroposófica, ou pessoas que são encaminhadas também de outras unidades de saúde da família, de outras UBS, que já começam a conhecer o trabalho e encaminham, né? Atualmente, nós temos, os números variam, porque tem pessoas que entram, que saem, nós estamos em torno de umas 25 pessoas atualmente acompanhando conosco, né? Isso aqui é um pouquinho a importância do grupo, um dos principais benefícios do suporte emocional, a oportunidade de receber apoio emocional de outros membros, o senso de pertença, né? Mas no momento que você pertence ao grupo, nós temos um grupo de WhatsApp que as pessoas também se colocam, estão precisando de ajuda, um vai ajuda, fala, então é um espaço também de expressão, né? E ali a gente pode, tudo é aceito, né? Tudo vale, nada, não existe nenhuma verdade absoluta. O espaço de aprendizado, crescimento pessoal, oportunidade de aprender com as experiências de outras pessoas,
com as estratégias de enfrentamento, né? Dicas práticas e insights que ajudam uns aos outros a lidarem com seus desafios de maneira eficaz, inserindo o ser social na comunidade em que vive. Então, isso é muito importante, né? O espelho do outro no grupo, né? Tem uma psicóloga, né, da USP, Freitas, esqueci o nome dela, o primeiro nome. Laura Vilares. Laura Vilares, que é maravilhosa, né, que ela fala do selfie grupal. Então, isso, para mim, é assim, a grande verdade, né? Então, se traz um grupo, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Ou quando surge algum conflito ali, pode surgir, né? O que vai acontecer? E aí, a Laura, ela fala que existe um selfie grupal, e eu acredito nisso, porque alguém, se a gente não tem alguma resposta, um outro ali vai ter. Né? O que é um surto? Eu falo, eu não sei o que é o surto. Aí eles explicam o que é surto, então a gente vai trabalhando, né? O que é uma tentativa de autoextermínio, né? Então, vários com o mesmo tipo de experiências, né? Então, essa crença de que existe um self grupal, né? E também um self comunitário, quando a gente começa a dialogar, né? Quando a gente começa a escutar o que tem no outro, né? Todo mundo tem alguma, o Paulo Freire diz, né? Ninguém sabe muito que não tem nada para aprender e ninguém é tão ignorante que não tem nada para ensinar. Então, isso é uma verdade, né, que a gente que trabalha com grupo tem que ter essa crença, né? E aí o nosso encontro ele tem assim uma sequência, né? Ocorre toda semana, duração de 3 horas. A gente começa com um ritual de acolhida, que para a gente assim, é bem importante, né, para acalmar. Né? Depois temos a recitação de um conto, e a gente trabalha com conto, nesses 4 passos, muitos encontros. Muitos meses, talvez 20 encontros. Sempre temos uma vivência artística que é fundamental, né? E aí compartilha, a gente mostra o que cada um observou, que sentimento teve, sempre um lanche. Aí essa imagem foi o primeiro grupo em 2021, quando a gente iniciou. É muito importante ter essa coisa, porque o grupo ele vai sabendo o que acontece, o que vai acontecer agora. Né? Então, as próprias pessoas que vão participando do grupo, elas vão se empoderando da metodologia e também até quase que futuramente podendo ser um condutor, um terapeuta de grupo, de alguma forma. É uma coisa que eu penso isso, né? No sentido de expandir um pouco esse trabalho de grupo de contos de fada. Né? A recitação chega uma hora que ela fica, que a gente não lê mais, que as pessoas, cada um conta e o outro complementa, e depois, né? A vivência artística é fundamental. Então, a gente tem, assim, nesse dia, um momento, vamos dizer, de inspiração, né? Que a gente está ali, contido, observando o conto e refletindo, né? Refletindo sobre a história. Depois temos esse momento mais de expansão, onde cada um vai lá, fica sozinho, vai fazer a sua vivência, né? Depois a gente vai, o lanche também expande, depois contrai de novo na reflexão, né? Então faz essa contração e a expansão. Essa coisa de a gente acende uma vela, não tem assim, não é uma coisa religiosa, mas é para trazer de alguma forma o sagrado, né? Para deixar o conto existir, né? Porque o conto ele é atemporal. E ele começa a existir naquele momento que a gente começa, então, a recitação, a leitura do conto. Então, a gente geralmente apaga as luzes, acende a vela, de preferência uma vela de cera de abelha, que tem essa luz dourada, né? essa característica um pouco diferente. E aí é como se deixasse o conto chegar, né? As personagens chegar, encarnar ali no meio do grupo. E a gente vai fazendo, em seguida, as reflexões, né? As etapas que eu vou explicar para vocês, e depois sempre a vivência artística, que inicialmente eu comecei com cores escuras, porque eu tinha receio dessas pessoas trazerem logo branco e pintura. Então, a primeira vivência que nós fizemos foi com feltro e lã colorida, no escuro. Depois eu comecei a dar papel preto ou azul marinho escuro com giz, né?
pastel, ou giz mesmo, desse giz de louça comum, para que a gente pintasse no escuro. E, aos poucos, eu fui vendo que dava para trabalhar com papel branco, e aí com guache. Eu gosto muito, o guache fica bom para eles. Tem uns que não gostam do guache, que preferem desenhar, a gente deixa desenhar também. E a vivência com a argila foi num conto que nós trabalhamos, e eu achei interessante essa vivência com a argila, porque tem algumas pessoas que pintavam a mesma coisa com a argila, elas começam a trazer uma expressão mais profunda. A Nise mesmo fala que a argila, para a esquizofrenia, ela é muito boa, né? Então, também, essa vivência artística, que é importantíssima em todos os encontros, ter esse espaço, onde a gente sai desse aspecto mais intelectual para ir para um aspecto mais criativo, né? Mais imaginativo. Aí eu trago a minha imaginação. As pessoas podem desenhar cenas do conto, mas quiserem pintar ou manifestar outros desenhos, elas fazem, né? Sem nenhuma... a gente não faz nenhuma objeção, não faz nenhuma observação, deixa esse desenho ser um pouco livre, né? Tem um psicólogo, Furf, que ele diz assim, ele começou a trabalhar com desenhos em crianças hospitalizadas, pessoas hospitalizadas, e ele achava que os desenhos livres tinham mais importância do que os desenhos induzidos, né? Porque no trabalho dele ele mandava a pessoa desenhar uma cena da família. E ele viu que mesmo nos desenhos induzidos, a manifestação do arquétipo era importante. Aqui no nosso trabalho, como temos um conto, tem um pano de fundo, as imagens arquetípicas do conto. Então, a ligação com aquela imagem que a pessoa desenha naquele momento, ela tem a ver com algo dentro dela, né? Isso que a gente acha, né? Então, nessas fases da alquimia, né, a gente tem a fase da Nigredo. Só um minutinho, por favor. A Luciana tem uma pergunta. Então, tá. Então, peraí. Lu, pergunta é porque eu não vejo, tá, gente? Quando eu estou apresentando, eu não vejo. Então, obrigada, Déia. Me chamou a atenção dessa vez, né? E, aliás, caiu uma ficha agora também falando com você. Essa coisa do recitar o conto todas as vezes, né? Eu não tinha me atentado ainda, né, que todos os encontros é feita a recitação do conto, né? E eu penso que cada vez que se conta, aparece um elemento novo, né? Aí exato. Agora caiu a ficha de que eu estou vendo pela terceira vez essa apresentação, eu não tinha me dado conta disso, né? Né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção, que eu não tinha me atentado das outras vezes, né? De que sempre é recitado o conto. E uma outra curiosidade que eu fiquei foi com relação ao material. O feltro, ele parece que é muito usado na antroposofia. A impressão minha ou não? Tem alguma relação? Tem algum objetivo, assim? Não, tem esse trabalho de feltragem, que chama feltragem, é o trabalho de lã de carneiro, né? Você pode fazer até tecido, é um método muito antigo. Inicialmente, uma terapeuta artística antroposófica falou: Paulo, faz a feltragem com eles. E é maravilhoso, porque é como se você estivesse modelando. E ali, quando faz isso, você tem que tirar a foto. Porque na semana seguinte, o próprio quadro pode ser modificado. Sabe? Então, eu tive esse cuidado, né, do arquivamento também de todo esse material, porque a gente tem que observar a sequência, né? Isso é um método da Nise, né? Você vai observando terapeuticamente, acompanhando alguém, a gente olha uma imagem, gente, é muito difícil a gente interpretar aquela imagem, não é verdade? Você tem que olhar o que cada um acha, o que a pessoa acha. Ali é muito, né? E, assim, a lã de carneiro, eu vou até mostrar um trabalho ali que tem, ela é quente, né? É uma coisa quentinha, né? Aí põe no feltro, em cima do feltro, sabe? Não tem um objetivo isso, não. A antroposofia, às vezes, na pedagogia, eles fazem algumas bichinhos de feltro, né? Para criança, porque tem mais... aí, nesse caso, o trabalho é com a lã carneiro colorida, né?
Que o bichinho de feltro, ele tem uma coisa meio etérea, né? Parece assim, né? Então, uma coisa de sonho, parece, né? Isso. Deixar, né? Deixa mesmo com um pouco menos forma, né? Para que a pessoa possa imaginar cada vez mais, né? Então, para a criança, isso é muito bom. Conto para a criança, por exemplo, a gente não deve mostrar a imagem. A criança tem que criar a imagem dela, do jeito que ela quer, né? Então, dentro da antroposofia, a gente indica que a partir dos 4 anos, a criança, ela pede o conto. Então, antes de dormir, que seja a oração da criança o conto. E o conto na essência, né? Então, se tem um conto que tem um furou o olho, cortou o pé, a bruxa, conta o que está ali para a criança, isso não é problema. A gente adulto que fica assustado, mas para a criança, ela já vive nesse mundo arquetípico, né? Então, aquilo é verdade para ela. Se ela vai gostar mais da bruxa, do mal, do que do bem, não tem problema nenhum, né? A alma dela entende isso de uma forma melhor do que nós mesmos, às vezes, né? Nós já estamos endurecidos, né, nesse processo. Então, o material, eu acho que pode ser muito material, mas é muito importante que tenha expressão artística, eu acho. E guardando. E vai guardando. E a gente, o terapeuta, depois usar aquilo para meditação. Então, vocês aí, se tem um grupo, se tiver mais pessoas para pensar junto, observar junto, né? Que é um trabalho muito bacana, mas tem que ter muito esforço. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de pegar os alunos ou pegar alguém, vamos fora do horário para a gente poder olhar um pouco melhor. Ou estudar um caso, né? Que a gente precisa estudar um caso, então aquilo ali, essa sequência de imagens, né? Além de nos dar dicas terapêuticas de intervenção e de cuidado, né? De feedback, o próprio processo é curativo. Isso o Nísio da Silveira demonstra muito bem, né, com aqueles quadros muito graves, como que no processo de simplesmente de estarem ali, modelando, pintando, desenhando, a gente observa esse caminho da psique, né, autocurativa, né? Fala, Elisângela. Oi, Paulo. Oi, pessoal, bom dia. Paulo, eu recebi o seu trabalho, né, a sua tese, mas eu não consegui ler, vou ser sincera, estou passando o olho agora nela. Mas eu fico pensando, né, nesse trabalho em grupo que é feito, né, nessa construção dentro, né, dentro dessa proposta que você apresenta. Existe um trabalho junto com essas famílias, para quando eles retornam para as casas, ter algum tipo de sensibilização dessas outras pessoas? Isso, Elisângela, eu acho fundamental. Com esse grupo meu ali, a gente tem que pensar na inserção dessa pessoa na família, porque a família adoece junto, não é isso? A família e a comunidade. A gente que trabalha em comunidade de periferia, esses indivíduos vivem na comunidade. Então, essa comunidade tem que também ter uma aceitação dessa pessoa, e às vezes incomodam, né? Alguns delas, não a maioria, né? Mas o grande prejudicado, a grande pessoa que pede ajuda é a família, né? Então, assim, é uma luta ali para a gente, um pouco isso, sempre trazer a família, sempre conversar com a família, às vezes fazer encontro com as famílias para que elas troquem também ideias, sabe? O que está acontecendo. Isso aí acontece de vez em quando, a gente reúne todo mundo, ou quando tem algum problema, alguém mais com uma problema, a gente vai diretamente à família. Aí não só a família, ao CAPES, sabe, o CRAS, o CRES, porque tem uma rede aí de apoio e tem também implicações criminais. Isso é muito comum, né, gente? Muito comum. Né? Porque as pessoas, elas fazem coisas, né? É esse que é o trabalho, tá certo? Elas fazem coisas, às vezes, de até assassinato, né? É um caso que a gente sabe. Então, assim, sempre está tendo algum... E a gente tem que ter esse cuidado de fazer parte dessa rede de apoio. Né? De estar ali discutindo junto, de estar inserindo essa pessoa na sociedade. E é um desafio muito grande, porque nós estamos lidando com pessoas... Eles mesmos se chamam de filósofos. Porque é verdade, o jeito deles... Se a gente fizer um grupo entre nós,
Esse grupo ele pode ser muito intelectual, mas ele não vai ter a riqueza dessas pessoas, sabe? Eles trazem coisas pelo método da amplificação que é impressionante. E aí a gente aprende muito também, né? Uma das coisas que é importante no grupo, no meu grupo, tá? Vou falar assim, é que o terapeuta que conduz o grupo, ele faz parte do grupo igual. Ou seja, eu sou afetado e eu me coloco. Talvez, num processo de psicoterapia individual, se você está ali junto com alguém que faz psicoterapia com você, isso pode ser um pouco prejudicado, né? Porque a pessoa, ela, né, você não quer olhar a sua terapeuta se colocando, não é verdade? Já aconteceu isso uma vez, uma amiga psicóloga que estava fazendo terapia com uma das pessoas, ela foi, posso participar do grupo? Pode, começou a participar, e a pessoa desistiu de fazer terapia com ela, né? Então, existe essa diferença, né? Aí, não é verdade? Eu não sei, eu não sou psicólogo, mas eu acho que lá no grupo, eu, quando eu estou afetado com alguma coisa, eu coloco mesmo, conflito com minha mãe, conflito, sei lá o quê, sexual, seja o que for, eu me coloco com muita tranquilidade, e eles... Fica uma coisa meio comum, né? Porque eu estou afetado, eu não consigo ficar, a gente não consegue ficar fora do processo, né? Senão, né? Lógico que a gente tem que ter o terapeuta tem que ter um distanciamento, porque você está ali para evitar que alguns conflitos existam, né? Ana, fala, Ana. Paulo, eu vou tirar uma casquinha, se eu puder. Sim. A minha experiência é com dependentes químicos e familiares. Certo. Né? Então, meu trabalho costuma ser mais patriarcal, mais de aterrar a pessoa na realidade, né? E que contos eu poderia trabalhar com essa população? Porque eu conto muitas histórias. Eu sou uma contadora de causos, né? Mas, assim, quando eu penso em contos de fada tradicionais, não me ocorre contos que possam auxiliar essa população que já vive no outro mundo forçadamente para esquecer a realidade. Então, Ana, eu estou entendendo o que você está falando e o que é esse aterramento, né? Mas ele já vive uma fantasia, não é? Ele já vive, de alguma forma, parecido um pouco com a psicose, porque também você, sob efeito, né, de drogas, você entra em contato com esse mundo inconsciente, a gente sabe, não é verdade? Então, ele já vive algumas coisas assim, são tomados, né, invadidos o inconsciente domina o consciente, não é isso? Só que o inconsciente, para a gente, é a realidade, né? Só que ela é inconsciente, ela não pode ser lida de forma consciente. Trabalhando com contos, você está trabalhando com fantasias também do inconsciente, muito parecidas e piores, né? Lá tem uma que diz para a gente assim, o conto de fada é ótimo, porque eles são mais fantasiosos do que nós mesmos. E a partir do momento que você olha aquele arquétipo que está ali, o grupo começa a trabalhar, seja a família ou o grupo mesmo, faça essa experiência para você ver. Eu vou pensar no conto e falar para você. Ele olha a imagem e aí, pelo método, eles vão se colocando também, vão amplificando tanto na vida deles, como outros exemplos, né, porque a amplificação é ilimitada, e aí eles vão tendo insights. Sabe por quê? Eu vou aproveitando muito a experiência do grupo. Do grupo, porque aí quando coloca... Sabe, cantigas antigas.
ditos populares, isso eu aproveito muito, Então, mas eu nunca trabalhei com contos de fadas. Então, mas a partir do momento que você traz uma imagem, ela é amplificada, vão vir cantigas antigas, vão vir ditos populares que tem a ver, e que tem a ver com algo dentro, algum arquétipo que precisa levá-lo para um caminho de transformação. Porque se você observa um conto, o conto ele sempre tem um conflito. Né? Um pai que se apaixona por uma filha, né? Uma ondina que promete algo em troca, que é o filho. Então, tem sempre um conflito grave. A bruxa que vai matar, não sei o quê. Tem sempre algo, um desafio, e depois um caminho de superação. Então, nesse caminho de superação, nós vamos ter elementos aí que têm a ver com o caminho, com um caminho individual, né? Aquilo que eu falei, né? Que o Dickman fala, né? Que era o primeiro elemento que o ser humano entra em contato para que ele busque uma essência da vida dele, né? Uma importância da vida. Em todos esses contos tem. Por isso que eu procuro mais os tradicionais, tá, gente? Não é que hoje em dia não possa ter um conto arquetípico. Então, esses contos de Grimm, contos indianos, contos árabes, daí para frente, se a gente busca contos, começa a estudar contos, a gente encontra algum conto nesse sentido, né? Então, também existe contos que você pensa, para determinada situação, quais contos que seriam bons para usuários de droga? Eu não pensei ainda, mas tem alguns contos que têm essa imagem, né? Por exemplo, você falou rapidamente, eu trabalhei com meus alunos, que também eu tenho uma unidade curricular que é obrigatória no curso de medicina, que são as práticas integrativas e complementares. Então, eu faço também a vivência com eles, para ajudá-los também, né? Cabecinha de médico, muito quadradinha. E aí, na pandemia, os alunos tiveram alunos que ficaram 2 anos online, e voltaram 2 anos presenciais para entrar no internato. Quer dizer, sabe assim, era um conflito essa turma, uma turma grande, muito conflituosa, né? E aí eu trabalhei com eles o conto, chama João Felizardo, que é um rapaz que ele ganha ele trabalha 7 anos num lugar, não se fala onde, e de recompensa ele falou, eu tenho que ir embora, voltar para a casa da minha mãe. A meta seria a casa da mãe. Olha que arquétipo também essa casa da mãe. E ele ganha uma pedra de ouro do tamanho da cabeça dele. Só que ele vai fazendo trocas no meio do caminho, sabe? E agradece em cada troca. Então tem um elemento de gratidão muito grande e de várias espertezas que acontecem, de perdas e ganhos, mas o ganho é cada vez menos. Entendeu? Mas no final ele perde tudo e se ajoelha e agradece a Deus. Que legal! Onde eu acho esse conto? João Felizardo, você acha na internet. João Felizardo, os irmãos Grimms. Tá. Grimm Story, bota lá, tem. Então tem vários contos, eu posso pensar em outros, eu tenho um grupo que estuda contos, eu vou pensar em alguns, aí eu mando para a Luciana passa para você, tá bom? Te agradeço muito. Mas você faça a experiência para você ver a riqueza que é, como que essas imagens dos contos elas vão abrindo caminhos para a gente, sabe? Se eu continuar, então, mais alguém gostaria de... fala aí, quem levantou? Eleni. Tá sem som, Eleni. Desculpa. Eu só queria compartilhar, porque eu trabalhei durante um tempo com mulheres recém-separadas, ou em processo de separação, em grupo, e eu trabalhei com contos. E foi uma experiência extremamente rica. Eu gosto muito de contos, e estudei bastante contos, não como você, na profundidade que você, né? Não foi um doutorado. E eu escolhi um dos contos, que foi o conto do Câmara Cascudo, que é A Mãe d'Água. E o conto da Mãe d'Água
foi muito rico, porque tudo que a gente tinha planejado para trabalhar o conto chegou no grupo com as mulheres, aconteceu tudo completamente diferente do que a gente tinha planejado. Porque o planejamento é uma coisa do que a gente estudou, né? Fui eu e uma outra psicóloga, a gente estudou, planejou, tinha uma intenção, né? Em que contexto a gente vai colocar. Chegou lá, a história com as mulheres, lá, como elas viveram o conto, como elas perceberam o conto, como elas partilharam o conto e a vivência, foi tudo muito inesperado e teve uma repercussão muito diferente, né? Então, eu acho que o conto traz uma coisa... e foram 2 grupos diferentes que a gente trabalhou o conto, e em cada grupo teve uma história completamente diferente, porque pegou, né, como diz a Laura, o selfie grupal de cada grupo é diferente. Então, foi uma experiência extremamente rica, e esse conto trabalha muito a questão, várias questões em relação a mulheres separadas ou que abrem mão da sua história para poder se entregar, né, para uma outra pessoa. E como cada grupo tem uma repercussão diferente. Então, só para compartilhar essa história da importância do conto e de estar preparado para trabalhar com grupos, porque cada grupo é um grupo. Verdade. Cada vez que a gente trabalha com conto, o mesmo conto, vão ter outras mensagens, né? Outras conclusões. Mais alguém? Eu, Paulo. Por favor, para além do Câmara Cascudo, vocês trabalham com contos dos povos indígenas? Gostaria muito, mas eles têm uma cosmologia tão diferente, tão própria, que eu ainda estou estudando e estou querendo, né? Porque são tradicionais, mas a maneira, né? Eu não sei, eles vivem ainda um primitivo e uma relação com a terra tão estreita, que eu ainda não consegui pegar um desses tradicionais para poder trabalhar, não consegui, dos indígenas brasileiros, né? Mas eu estou ainda buscando, isso é uma coisa que eu quero, sabe? Eu vou te passar depois um conto do povo Kayapó, que chama O Paraíso Terrestre, que é muito bonito. Eu quero. Eu concordo que a cosmogonia é bastante diferente da nossa, colonializada, mas me parece ser fundamental esse resgate, sabe? Eu tenho trabalhado por conta da minha monografia de conclusão de analista junguiana, com essa perspectiva de um resgate e da construção de uma psicologia da América Latina, psicologia analítica da América Latina. Então, essa ideia da desconstrução dessas fronteiras que o colonialismo estabeleceu me parece fundamental. A gente conseguir enxergar o arquétipo aí, né? Entender o arquétipo, porque ele está aí, gente. Ele está... tinha um teatro aqui, contos eróticos de uma tribo, não sei o nome todo do livro. Eu comecei a ler um pouco, mas é tão... também essa coisa da sexualidade entre eles é muito diferente, a gente se assusta um pouco, sabe? Então, assim, eu quero ver esse paraíso terrestre. É lindo, vale a pena. Obrigada. Tá. Eu vou continuar, eu vou ser um pouquinho rápido para mostrar os 4 passos, tá, gente? Pelo nosso tempo, não sei que vocês queiram ficar um pouquinho mais. Eu só queria colocar um ponto, Paulo, seria bem rapidinho, só para pegar carona na conversa entre vocês sobre os contos locais, né? Eu fico pensando também na escuta desses contos a partir deles, sabe? Que deve haver muitos contos próprios daqueles locais em que eles vivem, enfim, e que pode ser compartilhado, né? É um jeito de acesso àquele núcleo específico, sabe? Fico pensando muito a partir das conversas que eu tenho com os meus tios do sertão, que contam histórias que eu nunca ouvi aqui na cidade, mas que eles conhecem muito bem.
E é um jeito de acessar, né? Direto, os contos fazem sentido para eles, às vezes, né? Enfim, os contos nossos, mesmo de Câmara Cascudo, são contos que dos colonizadores, né, gente? Eu acho que até a Yara, a lenda da Yara, ela não é do índio mesmo, ela né, foi criado aí. Então, nós somos colonizados, somos essa mistura aí. Os africanos são super bacanas de trabalhar, os árabes, os russos, né, são contos assim mais fáceis. Os indígenas, eu acho que é um desafio mesmo, bacana, que a gente precisa, talvez, ter uma revelação aí, uma coisa que, né, não sei. Mas quando eu disse esses contos locais, eu quis dizer contos a partir das pessoas que estão no grupo, sabe? As narrativas, né, as narrativas, o que eles contam, o que já foi de tradição verbal, né? Muito bacana isso. Sempre tem alguém que conta, né? Que vem com uma história, né? O leite, por exemplo, nós estamos trabalhando a vaquinha, agora com olhinho, 2 olhinhos, 3 olhinhos. Então tem uma vaquinha, qual que é esse arquétipo da vaca? Aí o povo que é do interior começa, da vaca, não, da cabra. Tinha uma cabrinha que põe a mesinha. Uma fada manda a cabrinha. Mas por que essa imagem dessa cabra? O que é uma cabra? Né? Aí vem tudo, né? Aí eles começam a contar que a cabra, o leite da cabra, que o filho estava morrendo, era o leite da cabra. Aí tem que passar na casa, pegar leite de 3 mulheres, colocar na colher, dar para a criança, depois pegar o leite da cabra, tá vendo? E toda uma tradição aí, né, cultural, que as pessoas vão amplificando, né? Esse espaço para a gente escutar as narrativas do conhecimento popular, né? E aí isso é bom anotar, é bom a gente sempre saber que essas pessoas já vivem com isso, né? Nossa cultura ainda, se Deus quiser, manter isso e resgatar, porque eles vivem com alguns conhecimentos que são muito verdadeiros, né? E podem ajudar muito também. Então, vamos lá, deixa eu ver. Então, tem essas 4 etapas, né, que seria nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, isso dentro da alquimia, né? Aí eu queria trazer para vocês assim um pouco um conto. Em todos os contos eu comecei a observar que nós temos essas 4 etapas. Tá certo? Por exemplo, o conto Branca de Neve, que é um conto muito comum, né? A gente já começa o conto falando nisso, né? Porque cada uma dessas, para os alquimistas, cada uma dessas fases tem uma cor, né? Nigredo preto, albedo branco, rubedo amarelo, citrinitas amarelo e o rubedo vermelho, né? Então, no conto Branca de Neve, a rainha ela fura o dedo e aí cai 3 gotas de sangue na neve, né? Então ela fala que ela quer, quem me dera ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o caixilho da janela. Então ela já traz, o conto já inicia com essas 3 fases que representam o desenvolvimento humano, né? Então a primeira fase é nigredo, que a gente vai chamar de mortificatio, é a fase onde tudo está ali, tudo se encontra ali, né? Então a rainha ela representa essa nigredo, né? Essa madrasta, né? Na verdade, não a rainha madrasta, né? Então ela é uma operação considerada negativa, mas também ela é positiva, né? Também tem alguns psicólogos da psicologia analítica dizem que é o encontro com a sombra, né? É o início do negrume, onde tudo começa, né? E é interessante também que quando a Branca de Neve ela morre, ela é visitada essas 4 forças que estão aí, né? Primeiro também, a gente pode pensar que na fase anterior, né, que a gente fala que a madrasta se apresenta como uma velha bondosa, que já é um outro personagem, né? Tem a madrasta e a velha bondosa, que perpetrou 3 processos de morte de forma sutil. Então, a primeira vez que a Branca de Neve ela vai passando por transformações, a Nigredo também mortificatio tem esse processo de morte, né?
Então, primeiro ela põe um pente na cabeça e ela morre, e os anões vão lá e tiram o pente. Então, pensando mais no pensamento, do sistema neurosensorial, né? Nessa força mais do pensamento. Depois ela dá um corpete para ela e ela morre e eles tiram o corpete. E, por fim, que aí tem a ver com sentimento, ela vai dar uma maçã que vai até o metabolismo, né, que tem a ver mais com a parte volitiva, com o mundo inconsciente. Então, nesse processo, desse conto, a gente vê, nessa fase da Nigredo, processos de morte e ressurreição. Isso é dentro do processo psicológico, vocês sabem bem disso, né? Toda vivência mais sombria, ela ela faz parte de um processo de ressurreição de algo de dentro. E é interessante que quando ela está no esquife, lá morta, os animais aparecem para ela, né? Alguns animais vêm lembrar, né? As aves também vieram e choraram com a saudade de Branca de Neve. Primeiro a coruja, depois um corvo e finalmente uma pomba, né? O corvo, ele sempre tem a imagem da Nigredo, né? A pomba, Albeto, a coruja, né, do pensamento, né, Palas Atenas, né, tem a ver com o pensamento, né? E a maçã seria mais a ver com a Rubedo, né? Então, todo esse processo de morte, de ressurreição, onde essas fases, se a gente for observar bem um conto, a gente vai observar essas 4 fases, né? Então, essas mortes representam o mergulho do mundo inconsciente. Após cada morte, ela ressuscitou uma nova consciência. Assim, a madrasta teve a função de maldição e de redenção. Então, sempre esse aspecto de bem e do mal, né? A polaridade da Branca de Neve. Bondosa e a madrasta maldosa. Não é isso? Mas se não tivesse a ação da madrasta, não teria nada disso. Então, a madrasta, na verdade, foi um psicopompo desse processo, né? Então, não vou aprofundar isso muito para poder passar para as fases, tá, gente? Então, nesses 4 estágios, né, que a gente observa aqui, imagens alquímicas que eu acho bem interessantes, né, que eles vão dando essas 4 fases. Essa outra imagem também é muito bonita, né, que eles têm isso, mas você vê que todas são bolas de fogo, ou seja, o self está atuando, né? Vamos dizer, o fogo como o meu mais central, mais divino, ele está atuando, ele está presente em todas essas fases, né? O que é matéria tem que ser aquecido para se tornar líquido, o que é líquido tem que ser aquecido para se tornar gasoso, depois, então, ele volta novamente para o estado, evapora e volta para o estado sólido, né? Então, isso, assim, dessa imagem alquímica, né? Bom, vamos passando um pouco mais. Aqui também é outra imagem que eu acho bem bonita, né, onde um homem ele luta com esses 4 homens que, na verdade, são um carregando fogo, a água, a terra, né, e o ar, isso significando o ser humano, né, que são as forças que atuam no ser humano. Aí eu achei que a Nigredo, né, essa fase que a gente trabalha na Nigredo, representa, então, uma função sensação. Aí eu vou chamar ela de psique meditativa, onde eu olho o conto e aí eu tenho que meditar nesse conto. Eu não preciso interpretar muito, tudo é muito confuso nesse primeiro momento, né? A gente lê um conto. Depois a gente passa para a fase da albedo, que é a água, né, para diluir, tem a ver com sentimento. E aí que é o trabalho da imaginação, né, a psique imaginativa. Na fase das citrinitas, a função do pensamento, psique inspirativa, e a rubeto, a função, então, que chamamos de psique intuitiva. Não vou pular. Então, nessa primeira fase, o que a gente faz? Logo após ler ou ouvir a história, lista os personagens, objetos, ambientes a partir da memória. Essa cuidadosa colheita me leva à descrição. Quanto mais minuciosa a observação dos detalhes, maior a fidelidade com que me aproprio do conto. Então, a gente começa a fazer esse primeiro exercício, elencando, né, de forma simples os personagens, os objetos e animais. Muitas vezes, nós temos animais, inclusive plantas, que são personagens, tá, gente? Uma árvore que se movimenta, que doa fruto para um e não doa para o outro,
ela tem uma atitude meio humana, né? Então também é personagem. Um animal que fala, que se expressa, é personagem. Mas pode ser animais que são só animais. Então a gente vamos colocar todos os personagens, todos os objetos. Depois a gente traz essa imagem desses personagens, objetos e animais para dentro das paisagens. Então, quais paisagens nós temos? Quais imagens nós temos? Que a gente já começa trabalhando nessas fases da Nigredo, né? Sem interpretar muito, só observando. Mas logo as pessoas já querem interpretar a mensagem do conto e tudo, mas isso fica ainda muito confuso. Então, no primeiro momento, nesse primeiro passo, a gente faz isso. No passo seguinte, nós chamamos do albedo, do passo água, então nós vamos conversar com esses personagens. Né? Por que esse personagem, por que esse, como eu falei, esse rapaz que trabalhou 7 anos pediu para sair? Né? Ou por que o dono deu para ele uma barra de ouro? E o que é uma barra de ouro? Né? Então a gente vai olhando essas imagens mais profundamente, né? E então, essa fase para nós representa o exercício de amplificação proposto por Jung. Então, é a fase que não fica a maior parte do tempo. Que a primeira fase a gente faz num dia, 2 dias, a segunda a gente vai ficar a maior parte dos encontros, que são imagens e imagens. Aí é o método Jung, né? É uma fase determinante na qual as imaginações vão se transformando em vivências internas dos participantes, muitas delas levando a um processo de transformação. Aí eu botei a fala de Maria. Maria é uma das participantes nossa lá do grupo, isso aqui eu sempre apresento que eu gosto. Ela diz, por exemplo, ela tem esse conto, é um conto árabe, O Gigante Sem Coração, e ela faz esse desenho, que no caso foi um desenho, né? E ela diz, na semana passada eu fiz o desenho da princesa na cama. Cara escondido e o gigante chega. Doutor Paulo perguntou, o que significa essa imagem para você? Né? Porque aí, por que a pessoa desenhou aquilo? Fui trabalhando à noite com a imagem antes de dormir. Pela experiência, o que impactou cria significado para mim. Eu estou estacionada. O gigante representa o meu passado ainda na minha frente. E o meu futuro, cara embaixo da cama. Aí eu trabalhei muito isso essa semana. O que eu posso fazer para mudar isso? Tiveram 2 fatos essa semana. Eu acho que consegui fechar 2 ciclos do meu passado esta semana. E fechar muito tranquilamente. Coração sereno, sem angústia e sem nada. Deu um impacto significativo na minha semana. No processo depressivo, altos e baixos, mas de qualquer forma, o significado da cama é uma paralisação. Não consegue fazer absolutamente nada. O gigante, para mim, tem a ver com o meu passado mal resolvido. Deixa para depois, não quero resolver isso agora. Então, ela olha para uma situação dela e começa a trabalhar e compartilhar ali com o grupo. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma imagem, coloca no centro e vai fazendo as amplificações. A gente nunca vai chegar, né? Uma espiral, né? A gente nunca vai chegar a uma... A gente chega a uma síntese, mas nunca vamos chegar a uma conclusão, porque as amplificações são ilimitadas, né? Como nós já falamos antes aí. Então, o primeiro trabalho que iniciamos de amplificação começa com as livres associações dos participantes relacionadas aos símbolos do conto estudado na própria vida. Então, as livres associações representam as amplificações. Então, na época que nós estávamos trabalhando com o conto tradição africana, o caçador Ogalossa, paramos em um importante símbolo do conto, a pilha de ossos. Nele, o pai caçador entrou na floresta para caçar e não retornou. Depois de um tempo, os filhos foram em busca do pai. Eles seguiram a trilha até que, finalmente, em uma clareira, encontraram as armas de seu pai e uma pilha de ossos. Eles souberam, então, que ele havia sido morto na caçada. Cada filho foi reconstituindo o corpo do caçador, os ossos, a carne, o sangue, a respiração, o movimento e a fala, até que ele retornou à vida. Olha a coisa mais imaginativa, mais, né? Então, essa imagem fez os participantes seguintes amplificações. Eu só estou colocando um pouquinho de escrita para a gente ter assim, um pouco. Tinha relação com a morte e a ressurreição, algo da tradição, ligar a morte e a vida, é a cultura deles, parece que é possível trazer o morto de volta,
O osso da gente é sagrado, não pode ser jogado fora porque nós é batizado. Se a alma não morre mais, uma hora eu vou falar do que acontece com a alma. No Egito, eles mumificavam os corpos para a ressurreição. Vale de ossos secos, muitas guerras, ossos dos soldados, até que o profeta profetiza que os ossos se fizessem carne. Tem uma passagem de Ezequiel que alguém trouxe, que é exatamente parecida com esse conto africano, que não tem nada a ver com a tradição cristã. As pessoas estão criando corpos falsos, avatares. As pessoas não têm comida, mas podem comprar celulares. Na novela das 9, Travessia, tem um menino que vive uma vida virtual. Anos de cultura que nos levam a não pensar. Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar. Depois dessa pandemia, ninguém voltou ao normal. A grande maioria das pessoas trabalha mais, a vida virtual e a demanda é maior. A pressão da família aumentou. Então, assim, as amplificações do grupo vão levando a reflexões de imagens que desencadeiam outras imagens, ossos, morte, ressurreição, Egito, vale de ossos secos, falsos corpos, cultura que limita a vida, até chegar à amplificação pessoal. Foi difícil chegar aqui, uma revolução dentro do meu coração. Eu quero vir e não quero vir. Cada vez que eu venho aqui, alguém ocupa o lugar de alguém da minha família. Coisas que ocorrem no meu começo. Eu não quero vir porque não quero encontrar o meu começo. A forma que vocês me olham é amorosa. Então, assim, as amplificações, o trabalho, na verdade, maior é a amplificação. A gente vai bastante. A fase seguinte, a gente vai chamar de citrinitas, que é uma sublimação, né? Então, a gente começa a olhar esse conto de fora, né? A Terra se transforma em ar, ocorrendo a volatilização de um corpo físico, o que é inferior torna-se superior. Uma purificação que representa a separação do espírito dos desejos da matéria, a capacidade de estar acima das coisas e ver a si mesmo. Objetividade e habilidade. Quando a gente entra nessa fase, a gente já está no final, vamos dizer, no último encontro ou no penúltimo encontro. Tá? E a gente começa a recitar o conto de trás para frente. É como se a gente pulasse para dentro do arquétipo, fizesse o caminho contrário, né? Fizesse uma retrospectiva do conto nessa fase. Fazemos a retrospectiva, recitamos o conto de trás para frente. A retrospectiva do conto é um mergulho do futuro em direção ao passado, ao mundo arquetípico, para encontrar o significado mais profundo do conto. É uma síntese intuitiva. O passo rubedo, levando em conta que as citrinitas e rubedo, quer dizer, fogo e ar, tanto que as citrinitas ela foi meio suspensa pelos alquimistas, estão muito próximas, podemos pensar que esse fato fez os alquimistas suprimirem, né, as citrinitas. O que a gente faz, gente? A gente dá nesse momento para eles todas as imagens dele. Então, antes a gente recita o conto, e eles começam também a observar as suas pinturas em retrospectiva. E aí eu peço que eles escrevam uma narrativa, um conto, uma história a partir daquilo ali. Né? E também a gente faz uma pintura final, uma síntese. Para cada participante, a síntese é completamente diferente. Isso significa que o processo ele é individual, apesar de estar em grupo, o caminho, o processo é individual. Essa senhora aqui, por exemplo, ela faz tanta, né? E aí ela não sabe escrever, ela pede que alguém, tinha uma pessoa aqui, ela contando. E ela vai contando as histórias a partir do que ela fez, né? Na sequência do que ela fez. Essa outra participante é uma pessoa com um sofrimento bem grave, ela quase não comunica, mas ela participa dos nossos encontros e de várias atividades de inocente referência, de todas ela vai, participa de alguma forma, e os desenhos já são bem arquetípicos, né? Então ela já faz e ela também escreve da maneira dela. E, por final, a gente faz essa rubedo, que é a síntese, com a mensagem desse conto, que aí é um pouco dessa escrita deles. Assim, na minha vivência, poderia ser de outra forma, né? Qual é a mensagem para você do conto? E aí estão, assim, os 4 passos, né? Então, assim, essa coisa da fantasia, né? Aqui, um desenho feito com uma vivência com lã de carneiro, tá vendo? Numa feltragem de uma pessoa, tá? Então,
a gente pensa assim, que na psicologia junguiana, a fantasia representa a semente que o terapeuta, analisando, plantam no solo da consciência para fazer brotar a planta luminosa do mundo arquetípico. Nessa perspectiva, a fantasia representa um desdobramento de imagens e ideias da psique inconsciente, compostas por reminiscências pessoais e vivências esquecidas ou reprimidas, né, do inconsciente pessoal que aparece, e por símbolos que remetem a temas de grande importância à humanidade, que é o inconsciente coletivo. Né? Então, assim, a gente está trabalhando com fantasia? Sim, estamos trabalhando. Né? Eu não vou... Tem algumas histórias, algumas coisas, eu não vou... Para a gente poder trabalhar também, né? Um pouquinho com isso. Né? A amplificação, né? que eu falei já um pouco, né? Amplificatio, e tem alguns sonhos, mas eu acho que a gente, pelo tempo, né? Então, é muito importante também, quando está trabalhando num conto, qual foi a primeira imagem que a pessoa desenha, né? Ou ela expressa. E qual é a imagem síntese, né? Nós temos essa coisa do início. Por que eu, desse conto, escolhi essa imagem? Essa primeira imagem, né? Então, essa é uma imagem de um dos participantes, que ele se coloca no centro, né? Também é o gigante sem coração, e tem a princesa que está em cima, lá no castelo, na janela, né? No alto, né? E ele está embaixo. Então, a gente começa um pouco a observar, nesse desenho dele e outras expressões dele, como que ele, esse elemento feminino, né? Interfere. Né? Ele tem uma história de ter tido um surto após uma decepção amorosa e ter visto uma pessoa ser assassinada na frente dele. Então, ele vai trazendo essa mulher. Olha que a filtragem. Esse aqui é o primeiro desenho, né? Esse aqui é uma árvore, mas esse aqui é o príncipe. É o príncipe, e a coroa do príncipe, que é ele. Ele fala que é ele. E aí a princesa bem definida, né? A gente vê essa expressão fálica, tanto da árvore quanto do príncipe, né? E aqui depois, na semana seguinte, ele coloca esse mel jorrando, né? Como se fosse quase uma ejaculação, né? Dessa imagem, dessa árvore, né? A gente sabe o símbolo da árvore também, como é que é importante ele, né? E a princesa, essa relação dele com o feminino, né? Que foi uma coisa que a gente foi trabalhando, até que ele conseguiu, de novo, já ter relações com outras mulheres, namorar, voltar a trabalhar, assim, na história dele, né? Então, a filtragem, olha. Também a Lisandra, também é uma pessoa bem assim, tomada pelo inconsciente, né? Então, a gente vê nos desenhos a necessidade de botar bordas, de botar cores, né? Ela vai fazendo até, tá vendo? Imagens meio hermafroditas, né? São mulheres, 3 mulheres, mas também com pênis, né? Então, ela já vai trazendo mais formas, até trazer uma forma completa, né? Ela tinha também um problema, quando ela chega, ela tinha que vir de mototáxi, e a mãe dizia, ela vai fugir, até que no final do trabalho com a gente, nesses últimos trabalhos, ela tem um namorado e até vai morar com esse namorado, né? Então, assim, essa coisa para a gente que é importante, adaptação social, né? Uma outra representante, essa senhora, ela vai representando essas imagens, por exemplo, aqui, essa imagem, ela tem um câncer de mama, né? Você vê essa mão, esse braço direito, do mesmo lado do câncer, ela se expressa, ela olha para essa mandala, e começa a fazer essa discussão. Esse aqui é o último desenho que ela faz, é bem importante, e ela morre na semana seguinte. Você vê como que são premonitórios algumas coisas, né? O animal sai, e o futuro, né? A parte direita do desenho sempre tem a ver com o futuro, e essa mandala linda, esse sol aqui no centro. Né? As atividades artísticas. Então, aqui está aí essa participante, que ela tem outros, das bordadeiras, ela vai lá e desenha, em vez de bordar, ela desenha, ou da filtragem também ela faz algumas coisas, mas bem livre, né? Porque o espaço onde as pessoas podem fazer são imagens dela, né? Da Semana Santa. Tá vendo? Ela vai, primeiro ela desenha,
ela escreve, depois ela desenha, numa concentração que é impressionante quando a gente observa essa menina fazendo, se expressando, né, e assim sendo aceita, né, da comunidade. Isso aqui foi essa semana, né, ela começou a desenhar essa imagem, né, que é uma imagem feminina e masculina com pênis aqui atrás. Depois ela pinta, vai pintando em cima, né? Aí vocês veem que caminho real, consórcio de não sei o quê, bolas, prostituta, galo. Você vê essa confusão é o que vive na psique dessa pessoa, né? Caderno, criança, adolescente, jovem, adulto, homem, gay, mulher, lésbica, sapatão, hermafrodita, HIV. Então, são essas, assim, mais ou menos, gente. Vocês viram essas 4 etapas que são importantes, né? Que eu acho, né? Então, primeiro a gente olha o conto, separa tudo, depois a gente vai imagem por imagem. Por que o personagem tomou essa atitude? Primeiro, que símbolo é esse que nós estamos vendo? A gente coloca no centro e o grupo vai trabalhando. Isso que é a riqueza do trabalho, sabe? Depois expressa artisticamente. Ele parece complexo, mas ele é simples. E a gente tem que ter coragem, né? Ter coragem para fazer, porque se não tiver coragem, a gente não faz, né? Se eu estiver muito preparado, né? Está muito preparado, tem medo que possa acontecer. Não tem medo nenhum. Com eles agora, depois desses anos, esses 3 anos com eles, com outro grupo, né? Mas com eles eu tenho, viu? Estou aí para vocês me perguntarem. Não sei se eu expliquei, se ficou claro como é que é. Paulo, o seu trabalho parece uma filtragem, né? Que vai ponto por ponto aprofundando e formando uma coisa clara, né? Mais presente, imagética. Que coisa mais linda de trabalho. Emociona do lado de cá. É um exercício de imaginação, né, gente? Maravilhoso. Estamos precisando trabalhar, a gente sabe que trabalha com a psicologia analítica, como é importante a gente conseguir trabalhar com a imaginação, né? Como é difícil, como que Jung mostra um caminho para a gente, né? Eu, como médico antroposófico, e trabalhando com imagens também na antroposofia, ver imagem para mim é muito fácil, eu consigo olhar um cliente lá, estou atendendo, e fazer uma imagem. A gente já faz isso na antroposofia. Mas você interpretar a imagem por esse método da amplificação é a resposta, é a riqueza, né? Jung mostra, a doutora Anise mostra. É verdade. Paulo, você medica com a antroposofia seus pacientes? Medico. Aqui nós nós manipulamos o remédio também, sabe? Essa ONG ajuda, então nós não passa esses remédios caros da antroposofia. Porque remédios antroposóficos não tem nada a ver com o povo brasileiro, né, gente? Nada a ver, né, com a nossa realidade, né? Então aqui nós temos uma farmácia de manipulação. Eu medico nos princípios antroposóficos, mas não são e dão certos, com remédios com matrizes homeopáticas. Aliás, licença de comentar, né, Paulo, já que você trouxe essa questão, como é inacessível mesmo a antroposofia, né, e como eu imagino que fuja muito do propósito do próprio Steiner, né, que era enfim, que era para todos, né, saúde para todos, né, então a gente vê, escola antroposófica é um absurdo, médico, profissional de saúde, antroposófico é inacessível, aí você vai usar medicação, é impossível, né, não faz sentido, né. Eu, quando fui para a antroposofia, eu já tinha mais de 10 anos de formado. Se fosse recém-formado, eu não ia dar conta, não. Depois eu pensei, como que eu posso levar isso para o meio popular?
Aí eu comecei com terapias externas, que a gente faz bastante, utilizando também os metais, porque não tinha remédio, ervas, até construir a farmácia. E aí a gente faz aqui, assim... Quem é aqui de São João não acha que é caro, porque não sabe, né? Como diria um amigo meu, que atrevimento, né? Saudavelmente atrevido. Stein deve ficar revoltadíssimo com isso, né? Porque ele cria antroposofia no meio de guerra, aquelas coisas toda pedagogia, gente. Era para filhos de operários, de uma escola de cigarro. Então, ele cria uma pedagogia para pessoas, crianças que estão desnutridas, em guerra, não sei o quê. E aí, a coisa foi indo para outros lados, principalmente no nosso país e outros países subdesenvolvidos. Porque na Europa é meio sistema público, né? Eu vi uma escola... à Clínica Tobias 2 vezes só, depois o meu bolso não aguentou pagar. Eu também, fui 2 vezes, exatamente, também. Mas eu vi uma escola pública na pedagogia Waldorf, em Camanducaia. Olha só. Acho que foi não sei se a parte pedagógica já tem experiências mais novas, né? Nós temos, por exemplo, aí em São Paulo, Monte Azul, né? Tem creches, tem a escola de resiliência, tem 2º grau, tem um monte de trabalho interessantes lá. Mas a medicina, ela... E é pública essa escola? É. As creches, os jardins, eu acho que é Horizonte Azul e Monte Azul. Eles têm coisas grandes da pedagogia Waldorf. Agora, essa distorção, né, Paulo, ela não está posta só na antroposofia, né? Eu acho que em todos os campos. Essa ideia do capital, do lucro, da mercadoria, ela funciona como metástase, né? E ela corrompe todas as coisas, né? E o liberalismo, né? Ele está aí dentro, você tem que competir, você tem que, sabe... A relação é pela competição, não é pelo... É uma coisa falta, é difícil, né? Difícil lidar, né? Às vezes dentro da universidade também, com outros tipos de pensamento, porque lá também a coisa ou é muito político, ou é muito tecnológico, né? Se você está em uma coisa do meio, assim, é meio estranho, né? O sistema público, relacionar, né, com as direções, é tudo um jogo de interesse, não tem... Está muito difícil, né? A alma humana está muito complicada. Nós estamos vivendo um período onde nós temos muito o que fazer e acreditar, né? Por isso que a gente fez esse trabalho e dá vontade de colocar em prática logo, né, Déia? Agora, né, Lu? Podem trabalhar com os contos que vocês vão se surpreender, gente. Cada imagem. Vocês não imaginam o que acontece comigo mesmo, viu? Eu mesmo, ai, nossa, não pensei nisso, não olhei para esse aspecto. Como isso está trabalhando, como eu levo. Também a pintura que a gente faz, a gente leva essa pintura. Sabe? A gente vai trabalhando com ela, porque ela tem uma mensagem para a gente, foi feita ali. Eleni. Paulo, pelo que você conta, o seu trabalho é com grupos abertos. Né? As pessoas vêm e participam, e na outra semana vem uma outra pessoa. Você já trabalhou com grupos fechados? Então... Não, o grupo não é muito aberto, não, é o grupo mais fechado. O que às vezes acontece é o seguinte, como eu vou muito ao CAPES, a pessoa vem e não volta, mas nós temos um grupo mais ou menos fixo de umas 25 pessoas. O grupo ele é fechado, ele não é uma terapia comunitária integrativa, certo? Você pode entrar, sair, vir, não. Ele é fechado e ele tem uma continuidade, né? Se você está trabalhando num grupo, ele tem uma continuidade num conto. Então, a gente espera que sempre venham as mesmas pessoas, mas que ele é aberto para entrar pessoas a qualquer momento. Nesse sentido, ele é aberto, né? Tá. Quantas pessoas podem? Quando a gente fala, quantos quiserem. Porque
Gente, é difícil, né? Principalmente para pessoas com sofrimento psíquico grave, né? Se você vai fazer com nervosos, um grupo de nervosos, sei lá, é mais rápido, deprimido, é mais fácil. Agora, essas pessoas que cismam, né? De repente cismam um com o outro. Tem, assim, um jeito... Esse é um pouco diferente, eu acho que tem uma característica diferente, mas se fosse um grupo aberto, para quem quisesse, eu acho que fica um grupo grande, né? Mas a pessoa tem que ter... Não dá. Como é que ela acompanha um conto? Um conto tem uma superação, né? Agora, tem um desafio também para nós aqui, que é o de trabalhar virtualmente, né? Porque a gente, é claro, vai ter como referência, né, também o teu trabalho, mas a proposta do grupo é do trabalho online, né? Porque a gente não tem, assim, em princípio, um espaço físico, né? Eu não sei, né, Déia, se eu estou falando bobagem, mas, assim, em princípio, a gente tem um grupo de pessoas, de uma lista de espera, né, de mulheres, né, de pessoas, né, mas aqui esse grupo tem como foco o trabalho com as mulheres, né, então, de vários lugares, inclusive de outros estados, né, então a gente tem essa ideia de fazer o online, né. Online dá certo. Online dá certo com a mesma coisa, tem que fazer a pintura, que às vezes a pintura ela pode ser feita ali na hora, o desenho, né? E aí ela joga para o grupo de WhatsApp, ou o grupo que tiver, e ela é projetada, e as pessoas comentam um pouquinho sobre aquela pintura, sabe? Se tiver um grupo muito grande, muito, não vai dar para todos, então na semana seguinte tem que ver como fazer, se arranjar. Mas a gente fez, na época da pandemia, fizemos 2 vezes um trabalho online com contos, dá certo. E eu tenho um grupo também de pessoas da antroposofia que estudam contos, a gente faz online. E às vezes a pessoa vai pentando durante a semana e vai colocando. Tem algumas tarefas, né, que a gente pode dar assim, os passos, né, as tarefas pelos passos. Posso passar para você, Luciana. Só que esse passo 2, nessas tarefas, dá uma coisa meio resumida do passo 2. O passo 2 é que a gente vai devagar cada imagem, né? Então dá para fazer online. E o próprio grupo, seu espaço, né, no grupo de WhatsApp, você ter um espaço das pessoas irem se colocando ali em sites. Hoje a gente aprendeu a trabalhar online, né? Estou falando com vocês aqui. Dá para fazer. O presencial, lógico que é melhor, né, gente? A pessoa está ali, ela vai... Agora, eu acho que, de toda forma, né, Paulo, antes da gente fazer o grupo de mulheres, a gente precisa fazer um grupo entre nós. Ter a experiência, né? Passar por dentro da gente antes de chegar, e claro que vai passar por dentro da gente também, nos grupos de mulheres e grupos do que a gente for formar. Mas, antes disso, eu entendo que a gente precisa fazer essa experiência do grupo conosco. Grande, Andréia. Isso mesmo, trabalhar um conto, né? Isso. Trabalhar dentro da alma da gente primeiro, né? Vibrar. Vibrar, isso mesmo. E eu vou te dizer, Paulo, eu vou botar esse negócio com contos indígenas. Ah, que ótimo. Eu quero que a gente mergulhe nesse lugar. Que a gente reconecte com essas raízes. Quem sabe esse conto, né? Maravilhoso. Esse conto aí que você falou, Paraíso Terrestre, né? Vamos marcar para ele acontecer. Vamos conversar por ele, então, conosco e com ele. Mas ele tem uma sequência de superação, de tudo assim também? Tem? Quer que eu conte ele rapidinho? Conta. A ideia é um conto caiapó, né? A tribo passava por uma situação de seca, de falta de caça, falta de vegetal, um acinzelamento do ambiente muito grande, mas eles não desistiam de caçar, porque eles não desistiam de viver. Então, uma manhã, um jovem indígena sai para caçar, né? De repente ele vê um tatu, aí ele corre e agarra no rabo do tatu,
O tatu vai fugindo e ele correndo agarrado no rabo do tatu. O tatu entra numa toca e ele entra junto. De repente, abre uma clareira, eles caem num buraco onde havia um outro mundo. E nesse outro mundo havia manadas, haviam árvores, havia floresta, havia água jorrando, havia lago, havia vida de todas as formas. E ele fica horas encantado olhando aquilo, anoitece e ele vê o céu e as estrelas e a noite naquele paraíso, e quando amanhece, ele resolve voltar para a tribo e trazer as pessoas. E termina o conto com toda a tribo descendo por um cipó e caindo naquele lugar novo, que é o paraíso terrestre. Isso me encanta, Paulo, primeiro porque tem esse desfecho. Segundo, porque eu faço um paralelo com o mito do Platão, da caverna, e diferente dos gregos, que ele volta e é assassinado como louco, o nosso Kayapó volta e leva a tribo que acredita nele e mergulha no paraíso terrestre. E isso conversa com uma experiência minha. Eu estudo arte rupestre, e eu estive há quase 30 anos atrás na França, estudando a caverna de Lascaux. E as imagens que eu testemunhei são imagens que contêm flechas, oposições. Quando eu olho para a nossa arte da Serra da Capivara, eu encontro comunidades, comunhão, afeto, relação. Então, isso conversa comigo nesse lugar. Por isso que a minha vontade é trabalhar com esses contos, porque a gente está falando de uma vivência de eros, uma vivência de comunhão, de comunidade, que falta tanto, né? Eu vejo o nosso planeta muito adoecido por falta de empatia. Então, eu tenho essa vontade de trabalhar a partir dos mitos, que é uma outra cosmogonia, e eu acho um desafio, né, que a gente mergulhe nesse lugar, dessas imagens, que são as nossas raízes. A minha vontade é trabalhar com esses mitos e com os africanos. Dá um passo muito grande para trás, que, na verdade, né, como diria o Krenak, o futuro é ancestral. A gente vai lá para trás para poder imaginar uma outra forma de viver mais integrativa, eu acho, mais plena, como o teu Jatobá, que foi incendiado e mantém um buraco e está lá vivo. Porque isso é o viver, né? Uhum. Muito bonito o conto, né? Não é? É. E que começa com esse lugar da desesperança, né? Do cinza, da escassez. Eu acho que ele dialoga muito com o que a gente está vivendo. Mas esse é um só, né? E de uma tribo só. Tem um mundo para a gente falar. O índio, as tribos indígenas, elas têm uma relação muito com a terra, né? Quando a gente olha o céu, eles olham a terra, né? A origem está dentro da terra. Né? Os contos deles, a origem, estão todas na terra. Bora semear, né, Paulo? Hã? Bora semear como você está fazendo aqui conosco hoje. Uhum. Você trouxe as suas sementes, espalhou no nosso terreno, e agora a gente que tem que ajudar a germinação, o broto crescer, colocar luz, colocar água, proteger. Tem as mulheres que correm com lobos, né? Que vocês vão trabalhar com as mulheres, né? Ali tem umas reflexões que ela faz, assim. Tem uns contos interessantes ali, né? Também. Minha gente, mais colocações? Eu quero agradecer demais a presença do Paulo, de todo mundo, foi muito lindo, foi muito rico, e já estou com vontade do nosso próximo encontro, né, a gente propor para recontar o conto que a Andréa contou aqui hoje, e seguir as etapas do Paulo, né, e trabalhar os personagens, né, que foi o que você nos trouxe aqui, e depois seguir aí para as etapas de amplificação. Talvez o encontro de hoje nos dê aí a motivação para a gente já iniciar essa segunda etapa, né, porque ficamos aí por volta de
4, 5 meses com alguns encontros, lendo a sua tese. Algumas das que estão aqui presentes, a gente lia integralmente aos sábados, das 10h30 ao meio-dia, né? Não lemos todo, mas a gente ia discutindo, teve falas muito interessantes, tem a Jande, que é da antroposofia, e ela falou, né, ele escolheu trabalhar com a psicologia junguiana, mas a antroposofia está presente no trabalho dele todo. Então foi muito interessante essa fala dela, eu quis reproduzir aqui. É meio óbvio dentro de tudo que você trouxe, mas eu acho que é muito, muito bacana falar isso. Eu tive que tirar a antroposofia, mas a gente é aquilo que a gente é, né, gente? Ela falou, a antroposofia está todinha no trabalho dele, né? E a antroposofia tem também a raiz na alquimia. Então, eu acho que tem muitos antropósofos, tem livros de antropósofos, psicólogos antropósofos, ligando Jung e Steiner, sabe? E também, quando eu fui defender, eles falaram exatamente isso. Ô, Paulo, eu lembro da minha analista de muitos anos atrás, que eu falava, vocês, freudianos, ela era freudiana, falou, não, eu sou sueliana. Isso. Você é pauliano. É, isso aí. Muito bem. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês, tá, gente? Muito obrigada. Paulo, eu vou te contar que eu vou espalhar essa semente que a gente está gravando aqui hoje, se você autorizar, em outros campos, porque quando a gente faz um trabalho bonito como o seu, o que a gente quer é que ele brote longe, né? Que ele possa ser cultivado longe. Eu quero te agradecer muito e já quero te avisar, porque quem avisa amigo é, que a gente vai te incomodar algumas vezes. Sim. Porque beber na sua fonte significa precisar de mais presença em alguns momentos. Podem contar comigo, né? A gente faz... É bom ter parceiros, né? Exato. Fico muito feliz, viu? Com o convite e muito agradecido também. Muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Bom, coisa boa. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Até. Tudo de bom. Tchau.